Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre essas três do setor elétrico, a SEB, vamos falar também sobre a Coelba e sobre a Renil Energias. Essas três que talvez a gente possa chamar de fora do radar do setor elétrico, a gente vai ver cada uma delas em detalhe e você investe em cada uma delas, coloca aí no campo dos comentários. Começando, por exemplo, com a Coelba, código CEEB3. A gente pode observar aqui nos seus valuations algumas informações bem interessantes. Apesar dela ter uma liquidez média diária, né, que a gente pode colocar aqui como baixa, né, 143 mil, perdão, 147, é uma liquidez que para a maioria de nós, pequenos investidores, né, a gente não tem esse dinheiro para ir lá e raspar a pedra do investimento, né? Ou de todas os tickers, ou de todo o papel que está lá para ser negociado no dia. Então, com essa liquidez, a gente pode observar aqui que a parte de dividendos, ela é uma empresa que paga bons dividendos, cerca de 4,4% ao ano nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses subiu, né, 4%, já atingiu uma máxima de 44,99 e uma mínima de 33, ok? Quando a gente observa aqui, olha, a parte do seu valuation, a gente pode observar algumas coisas interessantes. Por exemplo, se eu pegar aqui e observar o seu preço sobre valor patrimonial, está em 1,5 e o PL está 5,9, baixo para o setor, tá? Interessante. Quando a gente dá uma olhada aqui nos dividendos, como já mencionou, cerca de 4,5%. A dívida está dando uma derrapada, pode no máximo 1, está com 1,97. E a dívida líquida pelo EBITDA está bem próximo do teto, né, que é 3, está 2,96. Tá bom? Quando a gente olha aqui a questão da eficiência, até que é interessante, ó, ela reverte a margem bruta de 30% em aproximadamente 11% de margem líquida, com 25% de ROI. Muito bom, né? O retorno do capital investido também 15%, dois dígitos. Crescimento de receita e crescimento de lucros, até que é muito interessante, 55%, contra um crescimento de receita de 11%. Achei interessante, né, os números desta empresa. É uma que está fora do radar, mas que chama atenção pelos seus números. Parte de dividendos, ela paga seus dividendos até de uma forma, vamos dizer assim, constante. Deu uma derrapada aqui em 2020, mas tem pago, né, uma boa média. Por exemplo, se eu parar o mouse e tirar uma média de aproximadamente R$ 4,20, vamos ver o preço justo dela. 4,2 dividido por 0,06, preço justo R$ 70. Dê uma olhada na cotação atual dela, 37. Estamos falando de quase 50% de desconto na Coelba, né? SEB. Eu até separei aqui para vocês entenderem melhor. Se você não conhece essa empresa, ela faz parte do grupo Neoenergia. Até que fala, né, que cerca de 96% quem detém as suas ações é a Neoenergia e uma parte de aproximadamente 2,3 pertencem à Previ, tanto a Caixa Previdência quanto o Banco do Brasil Previdência. Então ela é uma. Por isso que sobra pouca ação para ser negociada em free flow. Né? Só para você ter uma ideia, tanto a parte de Previ, parte de Previdência do Banco do Brasil e também a da Caixa tem ações, né, grande participação aqui nesta empresa, ok? E quando a gente olha aqui pela sua valorização, a gente consegue perceber que no ano de 2023 ela está caindo um pouco mais do que o Ibov, tá? Está caindo cerca de 6%, ok? A próxima que a gente vai avaliar é a Renil Energia. Dá só uma olhada, caiu 46%. Ela é uma ação muito falada aí na bolsa, né? Tanto é que, se a gente dá uma olhada aqui, logo de cara a gente já percebe uma coisa que chama muito a nossa atenção. Ela é uma empresa que está passando pelo processo de recuperação judicial, tá? Quando você vai investir, isso aparece em todo lugar. Se a empresa está sofrendo esse processo de recuperação judicial, vem estampado este selo aqui, tá bom? Significa que a empresa passou por um processo bem difícil, né? E agora ela está se reorganizando, tá bom? Está passando pelo processo de recuperação judicial. Então, é bom você colocar na balança tudo isso. O que a gente consegue perceber aqui dos seus números, dos seus valuations, a gente pode perceber que realmente nos últimos 12 meses ela caiu mais de 50%, vem sofrendo um pouquinho. Tem uma liquidez média diária de 144 mil, muito parecido com a Coelba, né?
Outra coisa, o seu preço sobre o valor patrimonial está muito descontado, 33% da empresa, e um PL quase próximo de zero, 0,43, tá bom? Ou seja, está extremamente descontado. O mercado pesou na questão da recuperação judicial. Parte de dívida, um pouquinho só estourada, dívida líquida pelo patrimônio líquido, acima de 1,16, e a dívida líquida sobre o EBITDA está controlado, né? 1 pode até 3. O que me chama a atenção aqui são as margens. Veja que a margem líquida está cerca de 260%, um ROI de 75%, um ROIC de 43%, ok? Se você perceber que está negativo aqui, é porque ela passou pelo momento de turbulência nos últimos 5 anos, mas pelo menos aqui nesse anualizado, ela está demonstrando bons números. Cuidado com a questão do aluguel das ações. As taxas, né? O papel está bem especulado, as taxas estão realmente altas de aluguel. 12% é muito alto, tá? Então tomem cuidado aí, preços no médio e curto prazo em razão do aluguel das ações. Outra coisa que a gente consegue observar aqui, Free Flow ela tem mais do que a Coelba. A gente pode perceber que tem cerca de 25% dos papéis disponíveis aí para negociação. Quando a gente olha no portfólio deles, olha lá, eles são uma empresa de energia limpa, talvez você já tenha até visto essas propagandas aí na TV. Separei até aqui a apresentação, que eu achei interessante, pegar aqui o que eles têm feito, né? Então fala, olha, venda de ativos, isso daqui até no plano de recuperação judicial, que eles venderam aqui Serra do Tigre, por um preço aqui estipulado, valor final 6,9 milhões. O acordo também com essa standstill, isso daqui talvez por questão de rolagem de dívida, tudo mais, e aqui fala um pouco mais sobre a empresa. É uma empresa brasileira de geração de energia renovável criada em 2001, com expertise em matriz eólica, solar e pequenas centrais hidrelétricas. Interessante. Ó. Ela tem esse complexo do Alto Sertão 3, fase A, um dos 10 maiores da América Latina, com CAPEX, ou seja, investimento de médio prazo, de 2,5 bilhões. Muito, né? Possuímos também um complexo solar, capacidade aqui instalada de 4,8, ok? Outra coisa que eles falam aqui é um ponto que a localização, então, por exemplo, o cluster solar, aqui fala das regiões do Brasil que mais pega, né, a questão de exposição ao sol, que é onde eles têm as suas instalações, né? Outra coisa também é a localização norte e nordeste, parte dos ventos. A gente pode até observar aqui a sua composição, né, eólica. Até fala sobre o mercado e a comercialização de energia limpa, né, que vem crescendo. Eles têm boas unidades, bem localizadas em regiões, né? Talvez você já tenha até passado por rodovias, se viaja para o norte e nordeste, talvez você tenha até visto essas torres de geração de energia eólica. Uma coisa muito importante para esse setor, tá? Prestem bastante atenção neste ponto. Ó. Eles vendem mais da metade da sua energia no Mercado Livre, que é aquele acordo que você faz com as empresas, né? Eu produzo energia e vendo para você diretamente, né? O Mercado Livre, onde as margens são melhores e aqui é que está a grande fatia do dinheiro, né? Dos lucros. E também vendem para o mercado regulatório, está bem posicionado. Então, tem 3 localizações, capacidade instalada em megawatts de 432, são 26 parques com 155 turbinas da GE. Eu não sabia disso, que eles tinham tantos parques eólicos assim. Pois é. Já comercializa cerca de 424, então veja, eles têm capacidade instalada de 432 e comercializa 424, tá bom? E a parte ali de manutenção é de uma empresa grande chamada Vestas, que cuida aqui dessas partes de geradores, tá bom? Aerogeradores. Muito bem. Falando um pouco sobre o complexo solar, região de grande incidência de sol, eles têm muitos painéis solares fotovoltaicos instalados. Então, uma empresa 100% de energia limpa, né? Com boa capacidade instalada. Dê só uma olhada aqui, olha. Também fala, a capacidade instalada de 4,8 megawatts. Aí fala que eles possuem quase 20 mil placas, 4 inversores. Conclusão para segundo semestre de 2023, então isso já deve estar acontecendo para comercializar na distribuição, perdão, geração distribuída, tá? Então aqui fala que já tem 94% pronto, interessante também. Falam também um pouco dos entregáveis, os estágios de operação que eles estão prospectando. Isso é importante, né? A empresa está passando por essa reestruturação, mas a gente pode perceber que as receitas nos períodos comparativos vêm aumentando, relacionado com a produção de energia. Veja como a produção de energia vem aumentando
e as receitas também, ok? Se você acha que compensa, né, colocar todo o risco da questão da recuperação judicial que está pesando no preço do ativo como oportunidade, talvez essa seja uma empresa interessante para você estudar, tá bom? O que mais a gente pode comentar aqui? A parte dos seus fluxos de caixa vem aumentando comparativamente. Outra coisa que a gente pode falar é sobre o andamento da recuperação judicial. Então aqui já fala do total, né, das diretrizes do plano, tem essas 3 ou 4 classes daquilo que já foi executado e já está bem próximo da finalização, pelo menos que é o que mostra aqui. Eu não estou muito inteirado com a questão da Renova Energias, com a recuperação, mas pelo que eu observei, ela está assim, seguindo bem o cronograma, né, desse processo para logo sair da recuperação judicial. Achei bem interessante a empresa, especialmente aqui das suas instalações, tá bom? Pessoal, e se você estiver gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. E para a gente falar da última, essa que já subiu cerca de, só em 2023, dê uma olhada, pessoal, estava fora do seu radar esta empresa? A SEB subiu 90%. Aqui, ó, SEB, tá vendo? Aqui a companhia de distribuição, né, de Brasília, atua aí nos estados do Centro-Oeste. Quando a gente observa aqui a SEB, veja que só nos últimos 12 meses foram 57, 58% de alta. No ano deu quase 90%, ok? Ela paga excelentes dividendos, olha. Quero trazer uma fora do radar aqui para você, tá? Está pagando cerca de 9,52 de dividendos. Já teve uma mínima de R$ 9, a máxima 17,35, está bem próximo da máxima. Essa ação vem só subindo, né? Aqui no anual, ó, só subindo, subindo, subindo. Tem uma liquidez média diária interessante, cerca de 200 mil, ok? Outra coisa que a gente pode mencionar, ela já está um pouquinho mais esticada, até por causa dos seus múltiplos. Preço sobre valor patrimonial 1,24, tem um PL de 6, isso está tranquilo, e um dividendo de 9,5%. Parte de dívida, não tem dinheiro em caixa, tá? Quando você vê aqui negativo, é porque tem dinheiro em caixa. Outro ponto positivo para ela é isso daqui, ó, ela consegue transformar 43% de margem bruta em 66% de margem líquida. Pois é, olha o tamanho da eficiência, né? Isso faz com que você tenha um ROI de 18% e um ROIC, né, um retorno para o capital investido, de 13%. Nos últimos 5 anos, isso daqui é adequação, tá? Caiu 34%, porque pega os 5 anos, mas as receitas vêm subindo, tá? Então, como pegou um zigue-zague entre aumento e diminuição de receita, no geral, nos 5 anos caiu, mas nos últimos 2 anos vem aumentando, tá bom? Parte de aluguel de ações, tomem cuidado com a especulação e com a baixa liquidez. Tomador e doador também está alto. Lembrando que o Barsi diz que o novo indicador de preço é a quantidade de ações alugadas. Tomem cuidado aqui com as taxas e com o volume de ações alugadas, tá bom? Outra coisa que a gente pode observar é a questão do pagamento dos dividendos. Ó. Em 2019 pagou praticamente nada, 9 centavos. 2020 já pagou mais, 21 um pouco mais, 22, 23. Se a gente fizer uma média, vamos pegar aqui, olha só, 2022, 2023, ó, pagou quase R$ 4 e aqui pagou em 60, né? Pagou quase 4 em 60. Se a gente tirar mais ou menos um meio aqui, por volta de R$ 2, vamos ver quanto que isso dá num preço médio, 0,06, daria 33, um preço teto, né, desse ativo. R$ 33 e hoje ele está cotado a 17. Veja só, excelente oportunidade nesse ponto de vista numérico. Né? Até andei dando uma estudada na empresa, entrei aqui na relação com os investidores para conhecer um pouco mais a empresa. Aí eu falo aqui né, sobre a questão de como que ela atua, né? Ela também tem a parte de geração. Achei interessante, né? Ela tem 5 unidades de geração hídrica, com uma boa capacidade instalada, né, 708 megawatts, atua em 3 estados, também tem a geração eólica aqui, atua no Tocantins, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, parte de iluminação pública, distribuição, bons investimentos com bons capex, achei até interessante, né? Para falar a verdade, não conhecia, não estava no meu radar esta empresa, surgiu agora no radar até por conta do aumento expressivo aqui nas cotações. Andei dando uma olhada também aqui nas suas DREs, nas suas apresentações de resultado, e me pareceu ser uma empresa assim, mesmo fora do radar, bem redondinha, né, do ponto de vista como que eu posso te dizer, dos ativos, né? Você investe nessa empresa, né?
na SEB? Você tem ela aí na sua carteira? Até mandar um abraço para quem recomendou a sessão, nosso querido colega o Lucílio, que é um dos inscritos aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.